A sobrevivência na natureza nem sempre favorece o corredor mais veloz, a mandíbula mais forte ou a camuflagem mais engenhosa. Um punhado de criaturas encontrou outro caminho completamente diferente. Elas se tornaram tão repugnantes, tão desagradáveis de lidar, ou tão profundamente irritantes que os predadores acabam decidindo que a refeição simplesmente não vale o esforço. Esta lista traz 7 criaturas tão inconvenientes que até os caçadores mais experientes prefeririam ficar com fome. Primeira parada: a escuridão esmagadora do oceano profundo. A peixe-bruxa está entre as criaturas vertebradas mais antigas ainda vivas hoje, percorrendo o fundo do oceano praticamente sem mudanças há mais de 300 milhões de anos. Imagine uma enguia que desistiu da vida. Um corpo longo, viscoso, acinzentado e rosado, sem mandíbula de verdade, sem escamas, e olhos atrofiados mal capazes de distinguir luz de escuridão. Sua dieta consiste principalmente em baleias e peixes mortos que afundam até o leito oceânico, e ela cava diretamente na carne em decomposição para se alimentar por dentro. Por quase qualquer critério, é um dos animais menos atraentes que existem no mar. Ainda assim, a peixe-bruxa carrega uma defesa tão gloriosamente nojenta, tão completamente eficaz, que quase nada tenta caçá-la 2 vezes. Agarre uma peixe-bruxa e ela responde com muco. Não um fiozinho, nem mesmo um jorro generoso, mas uma torrente de tirar o fôlego, que parece desafiar as leis da física, jorrando de aproximadamente 100 glândulas dedicadas, espalhadas ao longo de todo o seu corpo. Esse muco incha ao entrar em contato com a água do mar, virando um gel espesso, sufocante e fibroso, capaz de encher um balde de 20 litros em questão de segundos. A expansão é impressionante. A secreção bruta em si é uma fração minúscula do que se torna, assim que a água do mar a atinge, multiplicando-se centenas de vezes até formar uma nuvem de muco tão densa e grudenta que sufoca tudo ao redor. Uma única peixe-bruxa, em um único episódio defensivo, consegue gerar muco suficiente para entupir completamente as brânquias de qualquer peixe que tenha a infelicidade de atacá-la. É exatamente isso que acontece com um tubarão, um mero ou qualquer outro predador que morde uma delas. A boca e as câmaras branquiais se enchem instantaneamente de um gel espesso e fibroso. Respirar se torna impossível, e a única opção é soltar a peixe-bruxa imediatamente e passar os minutos seguintes engasgando, se debatendo e tentando desesperadamente limpar o muco do sistema respiratório. A maioria dos predadores que sobrevive a essa experiência profundamente desagradável nunca tenta de novo. Objetivo cumprido. O próprio muco se tornou um verdadeiro objeto de fascínio para cientistas de materiais e pesquisadores militares. Ele é composto por 2 elementos principais: mucina, que forma a base gelatinosa e grudenta, e células filamentosas, fibras proteicas firmemente enroladas, que se desenrolam ao contato com a água salgada, criando uma malha de reforço dentro do muco que lhe dá uma integridade estrutural notável. Cada filamento individual é cerca de 100 vezes mais fino que um fio de cabelo humano, mas forte o suficiente para ser tecido em fibras, com propriedades mecânicas comparáveis à seda de aranha e superiores a muitos polímeros sintéticos. Cientistas já cogitaram usar o muco de peixe-bruxa como substituto de fibras derivadas de petróleo, como nylon e kevlar, e a Marinha dos Estados Unidos financiou pesquisas explorando seu potencial como material antitubarão e como agente não letal para controle de multidões. A ideia de que um dos animais mais primitivos e menos fotogênicos do oceano possa inspirar tecnologia militar e tecidos de última geração é exatamente o tipo de reviravolta que a evolução adora pregar. A peixe-bruxa fica em 7º lugar. A seguir, viajamos até os desertos áridos e as pastagens abertas do sudoeste americano. O lagarto chifrudo é um réptil pequeno, achatado e coberto de espinhos que parece um dinossauro em miniatura, e seu mecanismo de defesa está entre os mais bizarros de todo o reino animal. Existem mais de 20 espécies espalhadas pela América do Norte, muitas vezes apelidadas de sapo com chifre, apesar de não serem nem sapos nem terem chifres de verdade.
A primeira linha de defesa é a própria aparência. Uma cobertura de escamas afiadas em forma de espinho torna o bicho desagradável de engolir, e o corpo achatado permite que ele se colhe ao chão até quase desaparecer contra o terreno arenoso e rochoso onde vive. A maioria dos predadores dá uma olhada, decide que aquele disco espinhoso e difícil de engolir não vale o trabalho e segue em frente. Mas, se um predador insiste, especialmente um coiote, uma raposa ou um cachorro, o lagarto chifrudo lança sua arma característica, dispara sangue diretamente dos próprios olhos. Isso não é força de expressão. O lagarto aumenta a pressão sanguínea nos seios cavitários atrás dos olhos até que os vasos finos que revestem as pálpebras se rompam, disparando um jato de sangue direcionado, que pode viajar até 1,5 metros com precisão impressionante. Esse sangue carrega compostos químicos absorvidos das formigas colhedoras que compõem a maior parte da dieta do lagarto, e esses compostos têm um gosto absolutamente horrível para os canídeos, fazendo com que cachorros, coiotes e raposas larguem o lagarto imediatamente e passem os minutos seguintes esfregando o focinho e engasgando. Curiosamente, essa defesa por jato de sangue parece funcionar especificamente contra canídeos. Não parece afetar da mesma forma aves de rapina ou cobras, o que sugere que os compostos químicos do sangue evoluíram especificamente para repelir os predadores mamíferos que representam a maior ameaça. Um lagarto que transforma o próprio sangue em munição disparada pelos olhos parece algo que uma criança inventaria se pedissem para criar o animal mais incrível possível, e ainda assim é completamente real. O lagarto chifrudo fica em sexto lugar. Daqui, seguimos para os penhascos litorâneos do Atlântico Norte. O fulmar do norte nidifica em falésias que se estendem da Islândia e Noruega até a Escócia e o Ártico canadense. Os adultos são aves relativamente comuns, parecidas com gaivotas um pouco mais robustas, mas seus filhotes possuem uma defesa tão nojenta e tão destrutiva que quase nada nos penhascos ousa se aproximar. Quando um filhote de fulmar se sente ameaçado, ele projeta um jato de óleo estomacal laranja vivo e mal cheiroso diretamente contra quem estiver se aproximando, com precisão notável. Isso não é apenas repulsivo, é genuinamente perigoso, funcionando como uma arma de verdade, e não apenas como um fator de dissuasão. O óleo, ceroso e alaranjado, é formado como subproduto da digestão de peixes, lulas e plâncton que os pais do filhote regurgitam para alimentá-lo, e carrega um odor rançoso, almiscarado e de peixe tão persistente e penetrante que pesquisadores atingidos por ele relatam que o cheiro não sai da roupa nem depois de inúmeras lavagens. Alguns cientistas de campo simplesmente queimaram as roupas atingidas, já que nenhum detergente, alvejante ou produto de limpeza industrial conseguia eliminar o cheiro. Mas o verdadeiro perigo do óleo está no efeito que ele causa nas penas. Quando o óleo de fulmar atinge outra ave, ele gruda as penas umas nas outras, remove os óleos naturais e destrói permanentemente a impermeabilização. Para uma ave marinha, a integridade das penas é tudo: isolamento térmico, flutuabilidade, capacidade de voo. Então perder isso é praticamente uma sentença de morte. Uma gaivota, uma escua ou um corvo marinho atingidos pelo óleo de fulmar perdem a camada de ar retida, que os mantém aquecidos e flutuando, e as penas afetadas ficam pesadas, grudadas e inúteis para o voo. Uma dose forte o suficiente pode fazer com que uma ave morra afogada, ou de hipotermia em poucas horas, mesmo sem qualquer dano químico direto. Ou seja, o vômito de um filhote de fulmar não é apenas nojento, é uma arma genuinamente letal, algo extraordinário para uma criatura que não consegue voar, correr ou lutar. As escuas grandes, aves marinhas grandes e agressivas, que costumam predar filhotes de outras espécies, aprenderam a ter muita cautela perto das colônias de fulmares, e até escuas experientes às vezes desistem de um ataque para não correr o risco de serem encharcadas de óleo. Filhotes com apenas alguns dias de vida já conseguem mirar com precisão, atacando qualquer coisa que se aproxime do ninho. Inclusive, pesquisadores humanos, que rapidamente aprendem a usar roupas impermeáveis
e a se aproximar pela lateral, e não de frente. O filhote de fulmar fica em quinto lugar. A seguir, viajamos até a África subsaariana. O zorrilho, também conhecido como gato almiscarado listrado, é frequentemente citado como o animal mais fedorento do planeta, e quem já teve o azar de sentir seu cheiro sabe exatamente por quê. É um mamífero pequeno, parecido com um gambá, encontrado por toda a África subsaariana, com pelagem listrada em preto e branco, cauda peluda e proporções corporais bem semelhantes às de um gambá. Essa semelhança é um caso de evolução convergente. Zorrilhos e gambás não são parentes próximos, mas desenvolveram de forma independente a mesma coloração de aviso e a mesma estratégia de defesa química, simplesmente porque funciona muito bem. As glândulas anais do zorrilho produzem uma secreção considerada ainda mais potente e nauseante do que a do gambá norte-americano. O cheiro pode ser detectado pelo nariz humano a meio quilômetro de distância e já foi descrito como uma combinação de borracha queimada, ovos podres e algo indescritivelmente orgânico que parece grudar dentro das narinas e se recusar a sair. É forte o suficiente para causar cegueira temporária se atingir os olhos, e pode provocar náusea e engasgos em humanos e animais que estejam por perto. Leões e hienas que já tiveram contato prévio com um zorrilho geralmente aprendem a evitá-los no futuro, e a coloração ousada em preto e branco do animal funciona como um lembrete visual para qualquer predador que já passou por essa experiência. Antes de soltar o jato, o zorrilho faz uma exibição de aviso bem dramática, dando ao predador toda a chance de reconsiderar suas escolhas. Ele levanta a cauda, eriça o pelo para parecer maior, e às vezes chega a fazer uma parada de mão, andando em direção à ameaça sobre as patas dianteiras, com a parte traseira e as glândulas de spray apontadas diretamente para o rosto do atacante. Se o predador ignora esse aviso inconfundível, o que acontece depois é responsabilidade exclusivamente dele. O zorrilho fica em quarto lugar. Daqui, seguimos para a Anita América do Norte. O gambá da Virgínia, o único marsupial nativo da América do Norte, aperfeiçoou uma estratégia de sobrevivência tão passiva e tão profundamente pouco apetitosa que a maioria dos predadores simplesmente perde o interesse e vai embora. Quando ameaçado, o gambá entra involuntariamente em um estado catatônico, que imita a morte de forma convincente o suficiente para fazer o predador desistir da refeição, origem da expressão fingir de morto. O comportamento vai muito além de simplesmente ficar imóvel. O corpo inteiro relaxa completamente. Os olhos ficam vidrados e permanecem abertos e fixos. A língua fica pendurada para fora da boca. A respiração desacelera com um ritmo quase imperceptível e, o mais importante, ele começa a secretar um líquido esverdeado e fétido pelas glândulas anais, com um cheiro exatamente igual ao de carne em decomposição. Combine os aspectos visuais, a imobilidade e o odor, e você tem uma imitação de cadáver extremamente convincente, que não parece mais valer a pena comer. A maioria dos predadores, coiotes, raposas, gatos do mato, prefere caça fresca, e uma carcaça que já parece estar apodrecendo há dias não é nada apetitosa, exceto para um necrófago dedicado. Esse estado catatônico pode durar de poucos minutos a várias horas, e o gambá não tem controle voluntário sobre quando ele começa ou termina, o que significa que o animal está genuinamente inconsciente durante todo o episódio, e não fingindo deliberadamente, como a expressão popular pode sugerir. Além de fingir a própria morte, os gambás possuem outras características que os tornam surpreendentemente resistentes e importantes para seus ecossistemas. Seu sistema imunológico é notavelmente forte, tornando-os altamente resistentes à raiva, provavelmente porque sua temperatura corporal naturalmente baixa dificulta a sobrevivência do vírus. Eles também são altamente resistentes ao veneno de muitas espécies de serpentes peçonhentas, incluindo cabeças de cobre, cobras d'água americanas e cascavéis. Uma proteína presente em seu sangue, chamada fator neutralizante de toxina letal, ou LTNF, demonstrou uma eficiência extraordinária em neutralizar veneno de cobra. Pesquisadores estudam esse composto como possível base para o desenvolvimento de um antiveneno universal,
capaz de funcionar contra múltiplas espécies de serpentes e ser produzido a um custo baixo o suficiente para ser distribuído em regiões em desenvolvimento, onde picadas de cobra matam dezenas de milhares de pessoas todos os anos. Os gambás também são devoradores vorazes de carrapatos, sendo que um único indivíduo pode matar e comer até 5.000 carrapatos por temporada, tornando-os um dos controles naturais mais eficazes contra a transmissão da doença de Lyme nas regiões onde vivem. Entre fingir a própria morte, secretar líquido fétido pelas glândulas anais, resistir à raiva, ser imune a veneno de cobra e devorar carrapatos, o gambá é, essencialmente, o sobrevivente mais deselegante do reino animal. Ele alcança sucesso ecológico não por ser bonito, poderoso ou impressionante, mas por ser extremamente desagradável de se lidar, enquanto silenciosamente beneficia o ecossistema ao redor. O gambá fica em terceiro lugar. A seguir, percorremos as florestas e savanas das Américas, Europa, Ásia e África. O porco-espinho resolveu o problema dos predadores da forma mais direta possível: cobrir-se com aproximadamente 30.000 espinhos afiados e farpados, capazes de perfurar pele, músculo e até osso, e garantir que qualquer predador que tente comê-lo se arrependa pelo resto da vida, por mais curta ou longa que ela venha a ser. Existem mais de 50 espécies de porco-espinho espalhadas pelas Américas, Europa, Ásia e África. E embora variem bastante em tamanho e habitat, todas compartilham a mesma estratégia básica: ser tão doloroso de atacar que os predadores aprendem a manter distância. Os espinhos do porco-espinho são pelos modificados, endurecidos e afiados até se tornarem estruturas parecidas com agulhas, revestidas por uma fina camada de compostos antibióticos naturais, que se acredita proteger o próprio porco-espinho de infecções caso ele acabe se ferindo sozinho, algo que acontece com mais frequência do que se imagina. As pontas dos espinhos possuem farpas microscópicas voltadas para trás, funcionando como pequenos anzóis, e são exatamente essas farpas que tornam o espinho uma arma tão eficaz. Quando um espinho perfura a pele de um predador, as farpas se prendem ao tecido ao redor, tornando a remoção extremamente dolorosa e difícil. Cada tentativa de puxar o espinho para fora faz com que as farpas se aprofundem ainda mais, rasgando mais tecido, e os espinhos que não são removidos com sucesso vão migrando gradualmente para mais fundo no corpo ao longo de dias e semanas, empurrados pelos próprios movimentos musculares do animal. Já foram documentados espinhos que viajaram pelo corpo de um animal durante meses, chegando eventualmente a órgãos vitais, incluindo coração, pulmões e cérebro, causando infecções fatais ou danos a órgãos muito tempo depois do encontro original. Essa letalidade tardia é um dos aspectos mais cruéis e eficazes da defesa do porco-espinho. Um predador pode sobreviver ao ataque inicial e ir embora aparentemente ileso, exceto pelo rosto cravado de espinhos, apenas para morrer de complicações semanas ou meses depois. A lição chega tarde demais para salvar aquele predador específico, mas outros membros da mesma espécie que testemunham o ataque, ou suas consequências, muitas vezes aprendem a evitar porcos-espinhos no futuro. Já se encontrou leões, leopardos, hienas e lobos mortos, ou morrendo na natureza com espinhos de porco-espinho cravados no rosto, na garganta, nas patas e no peito. E em muitos casos, o ferimento infeccionou tanto que o predador não conseguia mais caçar nem comer, morrendo aos poucos de fome nas semanas seguintes. Alguns pesquisadores acreditam que os ferimentos causados por porcos-espinhos são um dos fatores que contribuem para predadores se tornarem devoradores de humanos, já que um leão ou leopardo debilitado por espinhos cravados, incapaz de perseguir uma zebra ou um impala, pode recorrer a humanos, que são mais lentos, menos alertas e mais fáceis de capturar, como alternativa desesperada. Mesmo assim, alguns predadores caçam porcos-espinhos com regularidade, como as martas pescadoras da América do Norte, parentes pequenos e ágeis das doninhas, que aprenderam a atacar pela frente, onde não tem espinho nenhum, e a virar o animal para chegar na barriga desprotegida. O porco-espinho fica em segundo lugar. E para a última entrada voltamos à África subsaariana, lar do animal,
que transformou a irritação pura em uma forma de arte. O texugo do mel é amplamente considerado o animal mais destemido do planeta, famoso na internet por provocar brigas com animais muitas vezes maiores do que ele. Pesa entre 9 e 16 quilos, aproximadamente o tamanho de um cachorro de porte médio, mas se comporta como se pesasse 10 vezes mais e estivesse armado até os dentes. Já existem registros de texugos do mel enfrentando leões, leopardos e hienas búfalos do cabo e até rinocerontes. E mesmo raramente saindo vencedores dessas brigas, eles deixam a experiência tão ruim para o animal maior que a maioria dos predadores aprende a evitá-los de vez. O segredo está em uma combinação de adaptações físicas e agressividade absolutamente implacável. Sua pele tem cerca de 6 milímetros de espessura, algo notavelmente resistente para o tamanho do animal, e é tão solta que um predador que agarra um texugo do mel pela nuca acaba descobrindo que o animal consegue girar dentro da própria pele e morder o rosto do atacante. Essa pele solta e resistente torna quase impossível conseguir uma mordida fatal. E mesmo leões e leopardos que conseguem segurar um texugo costumam soltá-lo depois de levar mordidas repetidas no nariz, nos lábios e nos olhos. Suas garras são longas, poderosas e afiadas o suficiente para cavar através de solo africano ressecado pelo sol, usadas tanto para escavar presas de tocas, quanto para golpear o rosto de predadores incautos o bastante para se envolver com ele. Também são altamente resistentes ao veneno de muitas espécies de cobras, incluindo najas, víboras do lobo, mambas e até a notoriamente letal naja do cabo, e caçam e comem cobras venenosas como parte rotineira e aparentemente casual da dieta. Assistir um texugo do mel caçando uma naja é um dos espetáculos mais extraordinários da vida selvagem africana. O texugo se aproxima da cobra com o que só pode ser descrito como desprezo, desviando dos botes com agilidade surpreendente, agarrando a cobra pela nuca e esmagando seu crânio com as mandíbulas poderosas. Se for mordido durante a caçada, o que acontece com frequência, o texugo costuma desabar e parecer morto, ficando imóvel por qualquer período entre poucos minutos e algumas horas, enquanto o corpo metaboliza o veneno. Depois, simplesmente acorda, se sacode como um cachorro que acabou de tomar banho e volta a comer a cobra que acabou de mordê-lo, aparentemente sem nenhum efeito colateral. Cientistas acreditam que os texugos do mel desenvolveram mutações em seus receptores nicotínicos de acetilcolina, os mesmos alvos moleculares que muitas neurotoxinas de cobras atacam, tornando esses receptores resistentes. Uma adaptação semelhante à encontrada em mangustos e ouriços, que também costumam se alimentar de cobras venenosas. Essa resistência a veneno, combinada com destemor total e disposição para atacar qualquer coisa que os incomode, independentemente do tamanho, tornou o texugo do mel um dos pequenos predadores mais bem-sucedidos da África e um dos poucos animais capazes de atravessar o mato africano sem precisar olhar para trás. Existe uma anedota famosa de um pesquisador de vida selvagem sul-africano que descreveu ter visto um texugo do mel caminhar diretamente em direção a um grupo de leões jovens, fazendo com que eles se dispersassem em direções diferentes em vez de enfrentar o animal que se aproximava. O texugo tinha aproximadamente um dozeavos do tamanho de cada leão, e ainda assim os leões não quiseram ter nada a ver com ele. Mais do que qualquer estatística ou medição biológica, isso captura exatamente o que faz do texugo do mel o exemplo definitivo de um animal simplesmente irritante demais para valer a pena enfrentar. Ele não é o mais forte, o mais resistente, nem o mais venenoso animal da África, mas é, sem dúvida, aquele que nenhum outro animal quer enfrentar. E essa pode ser a estratégia de sobrevivência mais eficaz de todas. Se você aprendeu algo novo, se inscreva para os próximos vídeos.